Graças a paz, meus amados irmãos, sou eu aqui novamente, irmão Patrick Vieira. Eu acabei de chegar agora aqui em casa, estou aqui na sala das crianças, na nossa igreja, e já estava devendo um vídeo para um pessoal que me mandou um outro vídeo e resolvi então aproveitar que hoje estou sozinho aqui, a minha esposa não se encontra, minha filhotinha também não, então o local está mais silencioso para gravar esse vídeo hoje. Bem, antes eu quero agradecer a Deus pela presença dele em nossas vidas, porque ele tem nos livrado de tantas coisas e tem fortalecido a nossa fé mediante a tantas coisas que têm acontecido ao redor deste mundo. Ele tem nos suprido e derramado do seu amor sobre nossas vidas. Então eu agradeço ao Senhor nosso Pai, nosso Deus, por tudo quanto ele tem feito por nós e por tudo que ele ainda há de fazer. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Bem, me enviaram um vídeo e não vou mostrar para vocês agora porque está no meu celular e eu não encontrei ele aqui na internet, de um homem, lembrando que eu respeito, tá, essa pessoa, como todas as outras pessoas, independente da religião que tenha, independente da crença que tenha. Eu aprendi com Cristo a respeitar toda e qualquer pessoa, toda e qualquer religião. Eu sei a verdade a qual Cristo tem para a minha vida, para a minha família, para aqueles a quem o Senhor Deus tem trazido até nós. Então, eu sei da verdade de Cristo para nossas vidas. Então, ao saber disso, eu posso muito bem respeitar a crença de qualquer pessoa. Claro que se a pessoa vier conversar comigo, eu, dentro das Escrituras Sagradas, farei de tudo o possível, dentro daquilo que o Senhor, meu Deus, tem me revelado, para trazer essa pessoa ao entendimento de que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é sim aquele que vai trazer a paz e a alegria para nossas vidas, aquele que vai nos restaurar a unidade com Deus. Bem, dito isso, este amado irmão, Rabino, Reverendo Sani, essa é a página dele, tá, do YouTube, ele fez um vídeo recentemente explicando o porquê que o judaísmo não aceita Jesus como sendo o Filho de Deus, o Messias, Yeshua HaMashiach. E ele construiu um argumento, e eu assisti por algumas vezes o vídeo, né? E nesse argumento ele cita 7 pautas, sendo que as 2 últimas são muito redundantes, né, com as 3 primeiras. Então, dessas 7 pautas, ele fala o seguinte, deixa eu ler aqui para os irmãos, tá bom? Primeiro ponto colocado pelo Rabino afirma que Jesus era um erudito na época do Talmud, e apenas isso, ponto. No segundo ponto colocado pelo Rabino, afirma que o Messias Hamashi, que significa Salvador, luz do mundo, deveria trazer moral e ética. E ele afirma que Jesus não o fez. O terceiro ponto colocado pelo Rabino diz paz sem guerra. O Messias deveria ter trago paz sem guerras. O quarto ponto colocado pelo Rabino cita a construção do terceiro templo de Israel, e que não foi reconstruído, portanto não pode ser aceito. O Jesus não construiu a tempo. O quinto ponto e o mais importante, que quando nós formos começar a contrapor essas colocações, né, a desconstruir esse argumento, de repente eu até comece pelo quinto ponto que ele colocou, porque o quinto ponto será a base de fazer com que os outros sejam aceitos, né? No quinto ponto ele diz, o judaísmo não vê nem reconhece Jesus como sendo o Messias, pelo fato do seu nascimento ser apontado como gerado por uma mulher virgem e sem envolvimento de um pai humano. O que não é aceitável, já que Deus, não sendo humano, não poderia engravidar uma mulher. Ainda afirma que mesmo que se assim fosse, Jesus poderia ser filho de Maria e de Deus, mas não seria descendente de Davi. Tal como pede a profecia, que o Messias venha da genealogia de Davi. Ponto. O sexto ponto que ele coloca é a paz, que é uma redundância, porque no terceiro ponto ele já diz, né, paz sem guerra, então paz é a paz.
E o sétimo ponto colocado pelo Rabino é: torna a repetir que não reconhecem Jesus pelo fato de o mesmo não ter reconstruído o templo, nem ter trago a paz. Então, o sexto e o sétimo pontos são redundantes para com o terceiro e o quarto pontos anteriores. Então, eu, nesses dias, preparei um arquivo que eu estou enviando para alguns irmãos aqui da nossa congregação. E esse arquivo vem trazendo ponto a ponto uma resposta, né? Ponto a ponto sobre esses 7 temas que o Rabino trouxe. Antes, eu gostaria de convidar você a conhecer a página da nossa igreja, no Facebook e no YouTube, Comunidade Evangélica Renovar, Igreja Comunidade Evangélica Renovar, nosso pastor João Roberto e a sua esposa missionária Viviane, bem como também a nossa congregação, onde aqui estou nesse momento, se encontra no Rio das Pedras, Rio de Janeiro, Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, tá bom? Se você é nosso convidado, nossos cultos acontecem às quartas-feiras, a partir das 20 horas, hoje no caso, né? Hoje para nós aqui, tá bom? Esse vídeo vai rodar outros dias, então... aos domingos pela manhã, às 10 horas da manhã, temos a nossa escola bíblica dominical. Para a graça do Senhor, meu Deus, nosso Deus, eu sou o ministrador da aula. E à noite temos o culto de adoração a Deus às 7 horas da noite. E você é nosso convidado para estar conosco, tá bom? Se puder também, claro, compartilhe esse vídeo, comente, né? Deixe o seu comentário, acrescente algo mais se você puder. Isso vai ajudar muito o nosso canal, vai nos ajudar muito a continuar com o nosso trabalho. Bem, vamos lá. No primeiro ponto, eu gostaria de começar pelo quinto, mas o quinto vai ser algo muito extenso para estudarmos. Então vamos levar em consideração o seguinte: tudo que falarmos do primeiro ponto colocado pelo Rabino até o quarto ponto colocado pelo Rabino é mais aceitável para aqueles que aceitam o Novo Testamento, né? Nós sabemos que o judaísmo não aceita o Novo Testamento, então o quinto ponto colocado por ele, quando nós trazermos a revelação, a resposta do quinto ponto, vai mostrar que todo o judaísmo, como todas as pessoas no mundo, precisam sim aceitar o Novo Testamento. E ao fazer isso, então, torna-se válido o que nós vamos falar do primeiro ao quarto ponto. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto colocado pelo Rabino afirma que Jesus era um erudito na época do Talmud, apenas isso. A resposta do primeiro ponto é a seguinte: sim, correto, Jesus era um erudito, tanto por estudos como por uma unção diferenciada. Marcos 1, 22, vamos lá, vamos começar a abrir a palavra do Senhor para não ficar somente pelas nossas palavras, né? Marcos 1, 22 diz assim, Marcos 1, 22. Bem, e se admiravam de sua doutrina, porque ele lhes ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Bem, aqui no livro de Marcos, nós vemos Jesus ensinando o povo no geral, incluindo os fariseus, os saduceus, os escribas, as pessoas que tinham maior conhecimento, as pessoas que estudavam mais as escrituras na época, né? O Alcorão, o Tanakh, a Mishnah, do nome que quiserem chamar, né? Essas pessoas que mais estudavam as escrituras estavam ali ouvindo Jesus e se admiraram da sua autoridade ao falar das escrituras, né? O que significa erudito? Só para a gente entender o que significa a palavra erudito. Aquele que tem um excesso de cultura e de conhecimento, geralmente, mas não unicamente, geralmente, conseguidos através da leitura. Enquanto mais a pessoa dedicava anos estudando, maior conhecimento ela adquiria e ela alcançava o título de erudito. Porém, Jesus, além de ter estudado muito, que era o costume, né, judeu, o costume daquele povo, estudar desde pequeno a Torá, ele também recebia diretamente do Pai tudo aquilo que ele deveria fazer. Ele mesmo declarou que ele veio para fazer a obra que o Pai dele pediu para que ele fizesse. Ponto. Mas isso tudo só será aceito pelos judeus a partir do momento que nós comprovarmos que Jesus, sim, ele era descendente de Davi, tanto por linha
tanto pela lei judaica, quanto também por descendência sanguínea, né? Embora hoje nós sabemos que o sangue da mãe não se mistura com o sangue do feto, mas nasceu da linhagem de Davi. Vamos lá. Segundo ponto colocado pelo Rabino, diz assim, segundo ponto colocado pelo Rabino afirma que o Messias Hamashi, que significa Salvador, luz do mundo, deveria trazer moral e ética. Aí nós respondemos da seguinte forma: neste ponto, Jesus cumpriu as Escrituras em sua íntegra, já que o mesmo pregou paz, amor, respeito à palavra de Deus, que no caso seriam as Santas Escrituras na época, respeito ao próximo e compreensão uns para com os outros. Exemplos. Mateus capítulo 5 inteiro, tá? Leia com calma em casa. Mateus capítulo 5 inteiro tem a base de tudo que Jesus, durante o seu ministério de 3 anos, ensinou. Pregou, defendeu e propagou os tais ensinamentos. E é repleto de ética, luz, amor, e encaminha para a paz interna e espiritual todo aquele que segue esses conceitos. No livro de Mateus, capítulo 5 inteiro, eu vou até iniciar uma leitura, mas vocês leiam mais em casa. Mostra a base de tudo quanto Jesus veio falando ao decorrer dos seus 3 anos de ministério. Vamos lá, Mateus capítulo 5, eu vou ler só o início para o nosso vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 5, começa da seguinte forma: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, vamos começar: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por herdade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Presta atenção que aqui Jesus está dizendo, seja misericordioso, seja bondoso, seja justo, procure a paz com todos. Isso tudo é ética. Introduzir ética, introduzir a busca pela paz, introduzir uma educação elevada para as pessoas, através da palavra. E Jesus está fazendo tudo isso. E ele continua, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração, ele começa a falar, olha, seja limpo, não queira roubar, não queira se prostituir, não deseje aquilo que é do teu irmão, sabe, mantenha o teu coração limpo. Se isso não é ética, sinto muito, eu não sei o que é. Vamos continuar. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Presta atenção, ele está falando, olha, seja justo por mais que te persigam por isso. Seja uma pessoa justa, por mais que seja difícil, mas mantenha a sua integridade, mantenha-se justo. E ele fala, bem-aventurados os pacificadores, olha, busque a paz com todos, sabe? Não entre em contenda, não entre em brigas, busque a paz com todos, seja uma pessoa pacífica. Então ele está trazendo sim um direcionamento para a paz, para a ética, para a boa conduta, né? E ele continua, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, ou seja, por causa dele, que é o que acontece hoje com os cristãos. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E isso é uma verdade. Os profetas eram perseguidos muitas das vezes porque faziam a vontade do Senhor e eles muitas das vezes não eram reconhecidos pelo seu próprio povo. Ou seja, aqueles que caminhavam com eles, que muitas vezes viam os milagres, muitas vezes tocavam nos milagres, tal como foi quando tocaram no maná e na água a qual saía da rocha, mas ainda assim, passado um pouco de tempo, se esqueciam de tudo aquilo e se voltavam contra Deus. Bem também quando Jesus veio. Jesus fazia os sinais que os profetas disseram que o Messias faria, eles viam esses sinais, mas não conseguiam enxergar os sinais. Eles viam, mas parece que não enxergavam. E por isso não conseguiram reconhecer a Jesus e até hoje não o reconhecem. Mas vamos continuar. Ele continua dizendo no versículo 13, vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra. E o sal, se o sal for insípido,
com que se há de salgar? Porque nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelo homem. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade assentada sobre um monte não se pode esconder, nem se acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas sobre o castiçal, e dá a luz a todos que estão na casa. Então ele começa a usar a linguagem material, sal e luz, para mostrar para as pessoas que nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser a diferença, porque nós precisamos seguir as palavras de Cristo, sermos imitadores de Cristo. Então ele começa a nos comparar como sal da terra e como luz do mundo, porque ele próprio era a luz do mundo. Então, leiam o restante de Mateus, capítulo 5, em suas casas, né? Compare com esse ponto a qual o Rabino colocou, que é o versículo 3, né? Que ele teria que trazer paz sem guerra, e vocês vão entender. Leia o capítulo 5 inteiro, tá? Tem a base de tudo que Jesus, durante o seu ministério de 3 anos, ensinou, pregou, defendeu, propagou. Tais ensinamentos é repleto de ética, luz, amor e encaminha para a paz interna e espiritual. Vamos ler também Provérbios 6, 23. Provérbios 6, 23. Provérbios 6, 23 diz exatamente assim: porque o mandamento é lâmpada e o ensino é luz, e o caminho de vida são as repreensões da lei. Prestem atenção. Porque o mandamento é lâmpada. O que Jesus estava fazendo lá no capítulo 5 de Mateus? Ensinando, conduzindo, deixando o ensinamento como um mandamento para que as pessoas seguissem, para que elas fossem bem-aventuradas, para que elas seguissem aqueles conselhos. E ele diz, porque o mandamento é lâmpada e o ensino é luz, e o caminho de vida são as repreensões da lei. Você vê que Jesus ele traz de uma forma muito convicta as leis de Moisés dentro do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Leia com calma em casa e testifique sobre isso. Vamos lá. Terceiro ponto, aliás, nós respondemos agora o segundo ponto, tá bom? Que foi que o Rabino falou. O segundo ponto colocado pelo Rabino afirma que o Messias Hamashi, que significa luz do mundo, deveria trazer moral e ética. Então nós já vimos isso. Agora, o terceiro ponto, sim, Rabino diz que Jesus deveria trazer paz sem guerra. Vamos lá para a nossa resposta. Em João 14, 17, vamos para João. João 14, 27, nos diz assim, presta atenção. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turve o vosso coração e nem se atemorize. Presta atenção, Jesus ele começa a declarar aqui que ele nos deixa a sua paz. Mas vamos ler o que nós colocamos no artigo e depois comentamos. Em João 14, 27, Cristo nos diz que ele nos dá a paz. Essa paz que ele se refere é Shalom, ou seja, uma paz completa que age primeiramente em nós de dentro, ou seja, sentimentos, ideias, vontades, desejos, para fora. Uma paz que muda a nossa forma de ver, aceitar e de viver, e que se reflete nas nossas ações, na forma que reagimos a cada momento de nossas vidas. Isso é algo individual, uma paz dada individualmente a cada pessoa que crer e que recebe mediante a fé e que nos prepara para a paz completa que acontecerá no grande dia da sua volta, ao menos aos que o aceitaram. Ou seja, ele começa a declarar que ele nos deixa uma paz que é uma paz que, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo no mundo, nós conseguimos ter paz e conseguimos orar para que o Senhor, nosso Pai, conduza esse mundo até Ele. Porque a cada dia que, através da sua vida, alguém conhecer e aceitar a Jesus Cristo, essa pessoa também estará encontrando a paz. E essa paz é um shalom, é uma paz interna que abrange
todo o teu ser e que vem externamente para a sua vida. Você consegue conduzir a sua vida de uma forma mais branda, de uma forma mais confiável, de uma forma mais tranquila e com muito mais garra, porque você sabe que tudo que você fizer, mesmo que em momentos tenha dificuldade, terá a presença do Senhor e por isso te traz paz. Uma paz que vem de dentro para fora e não é uma paz que precise vir de fora para dentro. É o oposto disso, tá bom? Agora vamos lá. Estamos quase chegando no quinto ponto, que é o mais importante. No quarto ponto, colocado pelo Rabino, ele diz sobre a construção do templo, né? Vamos ler o artigo e depois vamos comentar. Resposta. Sim, o templo de Israel será reconstruído, porém, outro ponto que o judaísmo não compreende é que Deus não habita em templo feito por mãos humanas e que Deus sempre demonstrou, através da lei, dos profetas e dos salmos, o seu desejo de habitar nos corações dos homens. Vamos examinar Provérbios 7, versículos 2 e 3. Provérbios 7, versículos 2 e 3. Diz assim: guarda os meus mandamentos e viverás, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Amarre-o aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Ele não mandou escrever no pilar do templo, ele está mandando escrever os seus mandamentos, as suas palavras, os seus desígnios na tábua do seu coração. E o seu coração está onde? Dentro de você, internamente. Ele está completamente revestido pelo teu corpo externo. Ele está dentro de você. E Deus, ele quer habitar dentro de você. Jesus habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. O reino de Deus habita dentro de você. É isso que Deus queria que todos entendessem no Velho Testamento. Não entenderam, então ele manda Jesus. Para Jesus ensinar isso. Vamos agora para 2 Coríntios 3, 33. 2 Coríntios 3, 33. Estou falando rápido, meus amados irmãos, para tentar acelerar o vídeo para não ficar tão extenso, tá bom? Mas vamos lá. 2 Coríntios 3, 33. 2 Coríntios 3, 33. Diz assim. Não, 3, 33 não. Perdão. Provérbios, irmãos. Provérbios 6, de 20 ao 22. Provérbios 6, do 20 ao 22. Provérbios 6, 20 ao 22. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Guarda, meu filho, o mandamento de teu pai, e não deixes o ensino de sua mãe. Ata-os para sempre em teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Presta atenção. Ele está dizendo, olha, guarda no teu coração, pendura no teu pescoço e guarda no teu coração esses mandamentos. Guiar-te-á quando andares e quando dormires, te guardará. Falará contigo quando despertares. Ou seja, a partir do momento que as palavras do Senhor estão semeadas, guardadas no meu coração, no meu íntimo, no meu intelecto, na minha psique, então a todo momento eu posso meditar nelas. Eu não preciso abrir um livro, um manuscrito, ou olhar para uma parede, não. Eu posso respeitar os ritos das outras pessoas, mas eu tenho o entendimento de que eu posso meditar e conversar com Deus a qualquer minuto, porque eu aprendi a ler a sua palavra e guardá-la dentro do meu coração. Entende? E ele continua dizendo, Deus quer que o povo entenda que nós somos o templo do Senhor. Vamos para Atos 17, 24. Atos 17, 24 nos diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez todas as gerações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação,
para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifícios e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Presta atenção. Ele declara aqui, eu acabei lendo até o versículo 30, tá bom? Ele declara aqui que ele não mora em templos feitos por mãos de homens. Ele está declarando aqui o tempo todo que o Senhor ele deseja habitar em nós. Então nós sabemos que o templo a qual Jesus se referia era o corpo dele. Ele ficou 3 dias e ressuscitou ao 4º dia. Ele reconstruiu o seu corpo com 3 dias. E este templo é o templo que o Espírito mora, é o templo construído pelo próprio Senhor. Foi Deus quem criou o ser humano e é dentro do ser humano que Deus quer habitar aqui na terra. Não em construções feitas por mãos de homens. Nós não temos que olhar para uma estrutura, uma igreja, uma sinagoga, um templo, e pensar, Deus só vai vir se essa estrutura estiver em pé. Deus só vai vir se essa sinagoga estiver em pé. Não. Deus ele vai vir quando a igreja, quando nós, o corpo de Cristo, clamarmos. Então ele vem. Ele vem sendo o Espírito Santo em nossas vidas, ele vem nos conduzindo e ele virá no grande dia restaurar a sua igreja. Amém? Continuando, vamos ler Atos 24, nós já lemos. Agora 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Bem, assim diz a palavra do Senhor. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Presta atenção. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está declarando mais uma vez que o Espírito do Senhor habita em nós e não em casas de pedra. Vamos continuar. Ele diz assim, em Efésios 2:22. Vamos para Efésios. Efésios 2:22 diz: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Eu vou repetir. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Agora vamos ler o versículo anterior. O versículo 21 diz, no qual, se referindo a Cristo. Todo o edifício bem ajustado, ele está se referindo a Cristo e agora trazendo uma linguagem humana, o conhecimento humano de estrutura, de construção. No qual todo edifício bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor. Ou seja, todos nós, homens e mulheres, bem centrados, conhecedores da santa, maravilhosa palavra do Senhor, conhecedores da vontade do Senhor, ligados com a sua vontade, buscando a sua vontade, ajustado com ela, no qual também nós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Ou seja, Deus faz morada em mim e em você através do seu Espírito, através do Espírito Santo. E Jesus nos prometeu enviar o Espírito Santo, o Consolador, e ele fez isso. Né? Só que o judaísmo ele não consegue reconhecer o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele é totalmente baseado, apontado, direcionado para Cristo Jesus. Com o nome Cristo Jesus. Jesus. E no Velho Testamento, o nome Jesus em si não é mencionado. E eles não aceitam que Jesus seja da linhagem de Davi, mas agora, no 5º ponto, nós vamos provar que Jesus ele é da linhagem de Davi e que todo o Velho Testamento também apontava, direcionava, os profetas falavam de Jesus.
Nós poderíamos citar aqui, pelo menos assim por alto, 29 profecias que se cumpriram somente nas 24 horas que Jesus nasceu, do início da vida de Jesus. Mas é uma coisa para outro vídeo. Vamos lá. No quinto ponto, levantado pelo Rabino, diz: o quinto ponto levantado pelo Rabino: o judaísmo não vê nem reconhece a Jesus como sendo o Messias, pelo fato do seu nascimento ser apontado como gerado por uma mulher virgem e sem envolvimento de um pai humano. O que não é aceitável, já que Deus, não sendo humano, não poderia engravidar uma mulher. Ainda afirma que, mesmo que assim o fosse, Jesus poderia ser filho de Maria e de Deus, mas não seria descendente de Davi, tal como pede a profecia. E como Deus não pode ir contra a sua palavra, 100% da profecia tem que estar sendo cumprida para ser considerado o Messias. Então vamos começar a leitura então da nossa resposta no arquivo. Apenas neste ponto já podemos separar mais de uma observância sobre Jesus. As condições de seu nascimento, ou melhor, da forma que foi gerado. O Tanakh, que vamos dizer, a Bíblia judaica, também conhecido como Bíblia hebraica, que é a coleção canônica dos textos israelitas, que por sua vez é a fonte do cânon cristão do Antigo Testamento, é composto de textos em hebraico bíblico, com exceção de 2 livros, o de Daniel e o de Esdras, que contém trechos em aramaico bíblico. O texto tradicional usado é chamado de textos massoréticos. No Tanakh consta 24 livros. Em outros momentos falaremos também sobre a Mishnah, o Talmud e a Torá, para através dessas fontes dar confiabilidade e legitimidade histórica e contextual, não apenas sobre as condições da forma que se originou a gestação de Jesus, como também dar credibilidade baseados nestes livros citados a todo o Evangelho de Cristo, ou seja, a todo o Novo Testamento, bem como a todo o conteúdo no compêndio que chamamos de Novo Testamento cristão, e a messianidade de Jesus Cristo. O arquivo continua. O livro de Isaías, que é aceito no judaísmo e é encontrado no Tanakh, em seu capítulo 7, versículo de 13 ao 14, fala sobre a virgem que dará à luz um filho. Esse mesmo trecho de Isaías é mencionado por Mateus em capítulo 1, versículos 19 ao 23. Então vamos lá. Isaías capítulo 7, versículos 13 e 14. Isaías, capítulo 7, versículos 13 e 14. Leremos. Disse então ele: ouçam agora, ó casa de Davi, e lhes dão pouco... Disse-lhes então: ouçam agora, ó casa de Davi, e lhes dão pouco a fadigar aos homens, que quereis afadigar também o meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Presta atenção qual seria o sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Prestem atenção. No judaísmo, a mulher não tinha muita importância. As mulheres não são muito bem não são olhadas de uma forma muito, como pode dizer, respeitosa, né? As mulheres são meio que inferiorizadas. Mas a própria palavra está dizendo que o Messias nasceria de uma virgem. Uma mulher virgem. Não teria contato com um homem, né? E isso dificulta muito para eles aceitarem isso. Porque se a Bíblia está dizendo que o Messias nasceria de uma virgem, é preciso que seja uma mulher que não tenha nenhum contato com um homem, sexualmente falando, né? Até então. E isso para eles é muito difícil de aceitar. Mas a Bíblia diz que ele nasceria de uma virgem. Bem, agora vamos para Mateus, capítulo 1, versículo 19 e versículo 30. Vamos lá. Mateus, capítulo 1, versículos 19 ao 23. Vamos lá. Então José, seu marido, como era um homem justo, não querendo difamá-la, quis deixá-la secretamente. Mas, pensando ele nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber
Maria como sua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E dará a ela à luz um filho, e o seu nome será chamado Jesus, que quer dizer o Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta que diz: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então presta atenção, o que estava lá em Isaías 7,14 está aqui em Mateus. Uma virgem gerando um filho, e não houve outra, e nem haverá outra virgem gerando um filho. Vamos continuar o nosso arquivo. Já em Isaías capítulo 9, versículo 1, 2, o versículo 1, 2, 6 e 7, vemos uma indicação da região a qual o Messias viria. Vamos lá. Isaías capítulo 9. Capítulo 9. Versículos 1, 2 primeiro. Vamos lá. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, foi agravada nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tempos ela foi enobrecida, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam em trevas, de sombra e de morte, a luz resplandeceu sobre eles. Vamos para o versículo 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos é dado, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Preste atenção. Você poderia encontrar relatos mais relatos sobre isso em Deuteronômio 7, 13 a 14, 1 Coríntios 15, 24 a 28, Apocalipse 11, 15, capítulo 20, do 4 ao 10, e assim vai. Aqui está sendo dito de que região viria o Messias. E isso também se cumpriu em Jesus. Ele nasceu de uma virgem e ele estava realmente nessa mesma... Maria e José estavam nessa região. Continuemos. Nós vimos então a questão A, né? As condições. Agora vamos na B. A descendência que liga Jesus ao rei Davi. Primeiro, vamos estudar um fato relacionado à tradição judaica. É aqui o ponto. Para Jesus ser aceito pelo judaísmo, ele precisa cumprir com toda a profecia. E a profecia que é a única, acredito eu, que o judaísmo tem encontrado para não aceitar a messianidade de Cristo é a sua genealogia. Então vamos estudar algumas questões que é da tradição judaica e da lei judaica, tá bom? Vamos lá, primeiro. A descendência que liga Jesus ao rei Davi, vamos estudar um fato relacionado à tradição judaica. Em Isaías capítulo 40, versículo 3 e 5, é entregue a profecia sobre um homem que viria pouco antes do Messias para iniciar a obra, endireitar os caminhos do Messias, para o próprio Messias. E esse texto é reforçado em Lucas capítulo 1, versículo 15 e 17. E no capítulo 3, versículo 4. Apresenta João Batista como sendo o último profeta da dispensação da lei. Sobre ele estava o espírito de Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, tal como o profeta Malaquias profetizou no capítulo 4, versículos 5 e 6. Então nós estamos vendo aqui agora João sendo apresentado. Vamos lá. Isaías capítulo 40, versículo 3 e 5. Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículos 3 e 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo um caminho ao nosso Deus. Todo vale será elevado, e será abaixado todo monte e colina, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará.
Então aqui está sendo profetizado que viria um homem que endireitaria os caminhos para o Senhor, que abriria, que iniciaria o seu trabalho. Em Lucas capítulo 1, vamos lá. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 15 ao 17. Vamos lá. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, dos filhos ao Pai. E irá diante dele o espírito de virtude de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O que Isaías estava falando se cumprindo em João Batista. E no capítulo 3, versículo 4, diz assim. Capítulo 3, versículo 4 diz: segundo o que está escrito no livro da palavra dos profetas, do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Presta atenção, João Batista repete exatamente as mesmas palavras de Isaías. Então nós vemos aqui a ascendência que liga Jesus ao rei Davi. Vamos estudar primeiro um fato relacionado à tradição judaica em Isaías capítulo 40, versículo 3 a 5, leia em casa, e entregue a profecia sobre um homem que viria pouco antes do Messias para iniciar a obra, endireitar os caminhos para o próprio Messias. E esse texto é reforçado em Lucas capítulo 1, versículos 15 ao 17 e capítulo 3, versículo 4. Apresentando a João Batista como sendo o último profeta da dispensação da lei. Sobre ele estava o espírito de Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, tal como o profeta Malaquias profetizou no capítulo 4, versículos 5 e 6. Vamos lá, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha e fira a terra com maldições. Bem, agora vamos continuar o nosso arquivo. Lembrando que o livro de Malaquias, tal como o livro de Isaías, são amplamente aceitos no judaísmo e na tradição judaica. Portanto, feitas as apresentações de João Batista, agora podemos ir à tradição judaica. Pronto, já apresentamos a João Batista, né? E agora vamos à tradição judaica. Os pais de João Batista, tanto a sua mãe Isabel quanto o seu pai Zacarias, podem traçar a sua genealogia até Arão. Seu pai, Zacarias, era da ordem de Abias, pertencia aos 24 grupos de responsáveis pelo serviço do templo. Isso antes de Jesus nascer. É uma coisa de tradição familiar. O que sabemos que só era permitido por geração familiar. E a sua mãe, Isabel, era das filhas de Arão. Lucas capítulo 1, dos 5 ao 8, depois nós lemos. Leia em casa enquanto isso. Agora vemos claramente que Zacarias e Isabel vêm diretamente da genealogia de Arão. E Zacarias ocupa efetivamente o corpo de sacerdote do templo. Agora, vamos a Maria e a Jesus. Calma aí, antes de nós irmos a Maria e a Jesus, deixar pausado aqui, vamos em Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 8. Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 8. Lucas capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8. Diz assim: existiu nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, na ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. Vão vendo? E se chamava Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram da idade avançada. E aconteceu que quando ele estava exercendo o sacerdócio diante de Deus, pelo turno indicado ao seu grupo. Ou seja, a palavra do Senhor, a Bíblia,
está mostrando que Zacarias e Isabel, eles eram podiam traçar a sua linhagem até Arão, e Zacarias, ele era um profeta que exercia o seu trabalho no templo. Ele era um sacerdote que estava ali no templo servindo, um sacerdote. Aliás, eu falei profeta, perdão, um sacerdote que estava servindo no templo o tempo todo. E isso era por tradição familiar. Sacerdote, filho de sacerdote, estudava, virava sacerdote. Então isso era uma tradição de muito tempo, de muitos anos. De Malaquias até Mateus foram 400 anos de silêncio, mas as pessoas continuavam cultuando a Deus, servindo no templo. A Roma estava lá escravizando o povo, mas o povo continuava com as suas tradições, com as suas crenças. Então nós vemos que era uma família que respeitava a tradição, que respeitava a Torá, que respeitava os seus escritos. Aí vamos continuar. Agora vamos a Maria e a Jesus, em Lucas capítulo 1, versículo 27. Continuamos aqui em Lucas, só vamos lá para o capítulo 1, versículo 27. Diz assim: e uma virgem desposada, ou seja, comprometida, com um varão que se chamava José, da casa de Davi, José, genealogia até Davi, traçada, José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. José da casa de Davi, sua virgem Maria. Bem, aí continuamos aqui com o nosso arquivo. Agora vemos claramente que Zacarias apresenta José como descendente de Davi. Mas se isso não basta, já que Jesus não tem o sangue de José para ser aceito como descendente de Davi, continuemos os textos que apresentam